A edição de número 336 da nossa revista digital, da Revista Oeste, destaca a reportagem Os Manicômios e a Política da Irresponsabilidade. A gente vai estampar na tela esse artigo do jornalista William Grisafes. É um texto que traz uma reflexão sobre as consequências das políticas públicas na área de saúde mental e os impactos sociais decorrentes da falta de responsabilidade do Estado. E para entender melhor esse tema, a nossa conversa agora é com o jornalista William Grisafes, que é o autor dessa reportagem. Olá, William. Bom dia. Bem-vindo de volta ao Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia, Dani. Muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui. Fica muito claro na sua reportagem que esse fechamento dos manicômios gerou muitas consequências extremamente graves, mas eu queria que você dissesse para a gente qual foi o principal impacto que você observou na produção dessa reportagem. Dani, essa resolução é uma resolução do CNJ que foi implantada em 2023, né? Sobre a política antimanicomial. E essa resolução, ela obriga o fechamento de todos os hospitais de custódia do Brasil. Os hospitais de custódia são conhecidos como manicômios judiciários, onde abrigam os criminosos que têm algum transtorno psíquico, alguma doença mental, ou até mesmo os psicopatas, pessoas que cometeram crimes cruéis. Em vez de eles irem para o presídio comum, para uma penitenciária, eles são enviados para os hospitais de custódia, onde recebem medicamentos, recebem o tratamento e lá eles ficam. Essa política antimanicomial do CNJ obriga o fechamento de todos os hospitais de custódia do Brasil e esses criminosos que cometeram crimes cruéis, eles passam a ser atendidos pelos CAPs de suas cidades. Então, eu estive no Hospital de Custódia de Barbacena, onde, no estado de Minas Gerais, onde o tribunal é totalmente a favor dessa política antimanicomial e por mais que o hospital ainda esteja lá, decisões judiciais estão soltando esses criminosos e mandando eles para as suas cidades. Só que, Dani, muitas vezes o CAPS das suas cidades, eles não têm estrutura suficiente para abrigar esse tipo de criminoso. E às vezes a família, muitas vezes, na maioria das vezes, as famílias não querem recebê-los de volta, porque muitos deles cometeram crimes contra a mãe, contra a tia, contra o primo. Então, é uma política totalmente irresponsável do CNJ, uma resolução irresponsável, que coloca nas ruas criminosos que mataram a mãe, o pai, o irmão, e para ser atendidos nos CAPs de suas cidades. No manicômio de Barbacena, por exemplo, 45 internos, pacientes, presos, já têm o alvará de soltura. Só que eles ainda estão lá, eles ainda não saíram do hospital porque a família não pode recebê-los e os municípios, as suas cidades não têm estrutura para fazer o tratamento adequado. Pois é, você destaca e fala aí sobre essa irresponsabilidade do Estado na condução da saúde mental dessas pessoas, desses criminosos. E a matéria também aponta que muitos pacientes foram deixados sem o suporte adequado. E aí eu queria ouvir de você, teve alguma situação mais chocante que você encontrou durante a reportagem? Sim, foi uma apuração, Dani, que demorou vários dias, né? Eu consegui conversar, por exemplo, com o irmão de um assassino da mãe. Um criminoso, né, foi amplamente divulgado nas notícias à época, em 2017, ele matou a mãe e o irmão de 3 meses com golpes de pá. Só que esse criminoso, como ele tem problemas psiquiátricos, né, ele sofre de surtos psíquicos, ele foi internado neste hospital de Barbacena. Só que uma decisão da corte lá de Minas Gerais, que é a favor dessa política antimanicomial, soltou esse criminoso, que morava numa cidade chamada Capelinha, em Minas Gerais, e só que o CAPS ele não teve estrutura suficiente para fazer o tratamento. Conversei com o irmão dele disse que ele havia prometido que mataria também o resto da família depois de matar a mãe, então o irmão não estava de acordo que ele voltasse às ruas,
e Charles acabou cometendo um assalto, ele assaltou e agora está num presídio comum. Então, essa política irresponsável tirou ele desse hospital de custódia, onde ele tinha o tratamento adequado, e hoje ele está no presídio comum porque ele cometeu um assalto. Então, veja só, hoje lá ele não está sendo medicado, tudo pode acontecer lá. Ele pode sofrer um surto dentro da penitenciária. Então, é um episódio, assim, muito triste. Tem outros casos, Dani, de um criminoso chamado Gustavo Borges, que matou a própria mãe também, que matou 3 crianças, esse matou 3 crianças também. E hoje ele está na sua cidade, em Minas Gerais, uma cidade pequena de Minas Gerais, e os habitantes dessa cidade têm medo dele, porque é uma pessoa que pode voltar a cometer crimes a qualquer momento. Então, essa política do CNJ, essa resolução, ela acaba colocando nas ruas criminosos e psicopatas que deveriam estar nos hospitais de custódia. Com um detalhe, inclusive você traz isso na sua reportagem, os profissionais da área alertaram muito a respeito dos riscos. Agora, por que você acha que essas vozes dos profissionais em atuação não foram ouvidas pelo poder público, hein? Não foram ouvidas pelo poder público, tampouco no momento da elaboração da resolução. A resolução é puramente ideológica, ela não é científica. Então, essa resolução ela foi feita por pessoas, por advogados, por juízes que participaram dessa resolução, da elaboração dessa resolução, mas nenhum psiquiatra forense, por exemplo, foi ouvido. Nenhum médico, nenhum profissional da saúde sério, capacitado para esse tipo de área, né, de psiquiatria forense, foi ouvido. Então, consta que é uma política totalmente ideológica e não científica. Então, as consequências, o Estado de Minas Gerais está sofrendo as consequências desse tipo de política antimanicomial. Então, para você ler esta reportagem muito bem construída durante semanas, eu sei do que eu estou falando porque eu acompanho o trabalho do William Grisafes de muito perto. Aliás, parabéns pelo trabalho, pela reportagem. Para você ler na íntegra esse artigo, você precisa ser assinante da nossa revista digital. Está lá, na edição de número 336, essa reportagem, Os Manicômios e a Política da Irresponsabilidade, está aí, nessa edição de número 336. Torne-se assinante da nossa revista digital, entre em contato conosco por meio do nosso site, revistaoeste.com/assine, ou então por meio do WhatsApp. Nossa equipe de plantão nesse momento para atender você e prestar todo o suporte. Combinado assim? Ou então no telefone 0800 580 2020. Deixe-me falar pausadamente, porque tem muita gente que está nos escutando também por meio do aplicativo da Revista Oeste. Está só com o áudio lá. Então, o telefone para você ligar agora e se tornar assinante da nossa revista é 0800 580 2020. Mais uma vez, parabéns, William Grisafes. Até a próxima. Obrigado, Dani. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.